Boa noite, vamos continuar os estudos com o passo 9, o mistério de Belicena Vilca. A carta de Belicena Vilca, 8º dia. Na época em que não se celebrava o ritual do fogo frio, os hierofantes tartésios permitiam aos peregrinos chegar até a clareira do bosque sagrado e contemplar a colossal efígie de Pirena. Ali poderiam depositar suas oferendas e refletir se estavam dispostos a afrontar a morte da prova do fogo frio, ou se preferiam regressar à ilusória realidade de suas vidas comuns. No momento, a deusa não podia danificá-los, pois seus olhos estavam fechados e a ninguém comunicava seu sinal de morte. Mas, não obstante tal convicção, muitos ficavam gelados de espanto frente ao antigo rosto revelado, e não eram menos os que fugiam dali ou morriam de pavor. É que nos dias da aliança com os lídios, não existia ninguém sobre a terra capaz de emular aquela façanha de deslocar, por milhares de quilômetros de distância, uma pedra gigantesca e depositá-la no centro de um espesso bosque, sem que para isso derrubasse sequer uma árvore. Compreende-se, pois, que os peregrinos recebessem a imediata impressão de que aquele busto terrível era obra dos deuses. Mas não somente o menir era obra dos deuses, posto que a conformação do rosto procedesse dessa notável capacidade para degradar o divino que exibiam os lídios. Astutamente, os tartésios cuidaram sempre, muito bem, de informar sobre a origem da inquietante escultura. Quem lograva se recompor da impressão inicial, reparava nos detalhes do rosto insólito, teria de apelar a todas as suas forças para não ser tomado, cedo ou tarde, pelo pânico. Lembre-se, doutor, que, para seus adoradores, o que tinham na sua frente não era uma mera representação de pedra inerte, mas a imagem viva da deusa. Pirena se manifestava no rosto e o rosto participava dela. E era aquele rosto simbólico que tirava o fôlego. Provavelmente, se alguém tivesse conseguido, com um poderoso ato de abstração, separar o rosto da cabeça da deusa, a teria julgado de feições belas. Em primeiro lugar, e apesar da coloração olivácea da pedra, pela forma dos traços era indubitável que pertencia à raça branca. Em seguinte ordem, caberia reconhecer no semblante geral uma beleza arquetípica indo-germânica ou diretamente ária. Rosto retangular, frente ampla, sobrancelhas cheias, ligeiramente curvadas e horizontais, a pálpebra, posto que já dissesse que os olhos permaneciam fechados, demonstravam pela expressão um olhar frontal, de olhos redondos e perfeitos, nariz reto e proporcional e a boca, com o lábio inferior algo mais grosso e proeminente que o superior. Era talvez o detalhe mais charmoso. Estava levemente aberta e curvada num sorriso apenas esboçado, num gesto inconfundível de cósmica ironia. Naturalmente, quem carecesse do poder de abstração necessário, não chamaria atenção nenhum dos sinais apontados. Pelo contrário, sem dúvidas, toda a sua atenção seria absorvida de entrada pelo cabelo da deusa. E essa observação primeira seguramente neutralizaria o juízo estético anterior. Ao contemplar a cabeça em conjunto,
cabelo e rosto, a deusa apresentava aquele aspecto aterrador que causava o pânico dos visitantes. Mas o que havia em seu cabelo, capaz de paralisar de espanto os rudes peregrinos, normalmente habituados ao perigo? Serpentes. Serpentes de um realismo excepcional. Seu cabelo se compunha de 18 serpentes de pedra. 8, de distinta longitude, caíam a ambos os lados do rosto, e outras 2, muito menores, se eriçavam sobre a testa. Cada par das 8 serpentes estavam à mesma altura, 2 à altura dos olhos, do nariz, da boca e do queixo. Emergindo de um nível anterior de cabelo, as restantes 8 ofídeos voltavam e se situavam suas cabeças entre as anteriores. E cada serpente, ao separar-se das restantes, formava no ar com seu corpo 2 curvas contrapostas, como um S, que lhe permitia anunciar o seguinte movimento: o ataque mortal. E as 2 serpentes da frente, embora bem menores, também evidenciavam idêntica postura agressiva. Em resumo, ao admirar de frente o rosto da deusa sorridente, emergia com força o arco das 18 cabeças de serpente de sua cabeleira, e todas as cabeças estavam voltadas para a frente, acompanhando com seus olhos o olhar sem olhos da deusa. E todas as cabeças tinham as mandíbulas horrivelmente abertas, expondo as presas mortais e as gargantas enormes. Não deve, pois, surpreender que aquela impressionante aparição da deusa aterrorizasse a seus mais fiéis adoradores. Logicamente, somente os hierofantes iniciados conheciam, embora eventualmente dispusessem de uma explicação esotérica ou exotérica aceitável. Logicamente, tal composição teria um significado esotérico que somente os hierofantes iniciados conheciam, embora eventualmente dispusessem de uma explicação exotérica aceitável. Nesse caso, notificavam ao viajante que às vezes poderia ser um rei aliado ou um embaixador importante, ao qual não se poderia negar de pronto o conhecimento, que as 18 serpentes eram as letras do alfabeto tartécio que teriam recebido da deusa. Durante o ritual, afirmavam, os iniciados podiam escutar as serpentes da deusa recitando o alfabeto sagrado. A verdade esotérica disso era que as 18 letras correspondiam efetivamente às Vrunas de Navutã, e que com elas se poderia compreender o signo da origem e com este a serpente, máximo símbolo do conhecimento humano. Mas tal verdade era apenas intuída pelos hierofantes tartécios, já que naqueles dias ninguém mais via o signo da origem, nem se lembrava das Vrunas de Navutã. Ao instituir a reforma do fogo frio, os senhores de Tarsis tinham recebido a palavra da deusa de que a casa de Tarsis, descendente dos Atlantes brancos, não se extinguiria enquanto ao menos um de seus membros não recuperasse a sabedoria perdida. E para que sua palavra fosse cumprida, menos que nunca deveriam desprender-se da espada sábia. Esse momento ainda não tinha chegado, e nenhum descendente da casa de Tarsis compreendia o significado profundo dessa verdade esotérica que revelava a cabeça de pedra de Pirena. De modo que para eles era também uma verdade inquestionável que as 18 serpentes representavam as letras do alfabeto tartécio. As 2 menores, por exemplo,
correspondiam às duas letras introduzidas pelos lídios, e sua pronúncia seria mantida em segredo, assim como o nome da deusa Lua, formado pelas 3 vogais dos iberos. Neste caso, as 2 vogais permitiam conhecer o nome que a deusa Pirena se dava a si mesma, quando se manifestava como fogo frio no coração do homem. Quer dizer, eu sou. Algo assim como eu ou ei. Todos os anos, ao aproximar-se o solstício de inverno, os hierofantes determinavam o plenilúnio mais próximo, e nessa noite se celebrava em Tartessos o ritual do fogo frio. Quase sempre um grupo que se podia contar com os dedos das mãos. O menir estava alinhado para o oeste da macieira de Tarsis, de modo que a deusa Lua apareceria invariavelmente atrás da árvore e transitaria pelo céu até alcançar o zênite, desde onde iluminaria em cheio o rosto da deusa que olha para o oeste. Desde o anoitecer, com os olhares dirigidos para leste, os eleitos se achavam sentados na clareira, observando o rosto da deusa, e mais atrás, a macieira de Tarsis. Quando o rosto mais brilhante da deusa Lua pousava sobre o bosque sagrado, os eleitos se mantinham em silêncio, com as pernas cruzadas e expressando com as mãos o mudra do fogo frio. Nesses momentos, somente lhes era permitido mastigar algumas folhas. De resto, deveriam permanecer em rigoroso silêncio. Até o zênite do plenilúnio, a tensão dramática crescia a cada instante. E nesse ponto alcançava tal intensidade que parecia que o terror dos eleitos se estendia ao ambiente e se tornava respirável. Não somente se respirava o terror, mas se lhe percebia na pele, como se uma presença pavorosa tivesse brotado dos raios da lua e lhes oprimisse a todos com um abraço gelado e amplo. Invariavelmente se chegava a esse clímax ao começar o ritual. Então, um hierofante se dirigia à parte traseira da cabeça de pedra e subia por uma pequena escadaria talhada na rocha do menir e seguia pelo interior. A escada, que contava com 18 degraus e culminava numa plataforma circular, permitia aceder a uma plataforma tronco cônica. Era este um estreito recinto de uns 2,5 metros de altura, escavado exatamente atrás do rosto e somente iluminado desde o piso pela lâmpada perene. Sobre a plataforma do piso, com efeito, havia um diminuto fogão de pedra em cujo forno se colocava, desde que os lídios aperfeiçoaram a forma do culto, a lâmpada perene. Uma tampa permitia tapar a boca do fogão e regular a saída de luz. Agora, essa luz era mínima, porque o hierofante se prestava a realizar uma operação-chave do ritual: a abertura dos olhos da deusa. Para isso, teria apenas que deslocar para dentro as 2 peças de pedra, solidárias entre si, que habitualmente permaneciam sobre o rosto e davam a impressão de que pálpebras de pedra cobriam seus olhos. Essas pesadas pedras requeriam a força de 2 homens para serem colocadas em seu lugar. Mas, uma vez ali, bastava soltar uma trava e se deslizavam por si mesmas sobre uma rampa que atravessava o recinto interior. Deve-se imaginar essa cena: o cerco de fresnos do bosque sagrado formando a clareira, e em seu centro, enormes e imponentes, a macieira de Tarsis e a estátua da deusa Pirena.
e sentados frente ao rosto da deusa, numa posição que exalta mais ainda o tamanho colossal e a perturbadora cabeleira serpentina, os eleitos, com o olhar fixo e o coração ansioso, aguardando sua manifestação, e o chamado pessoal que abre as portas da prova do fogo frio. Desde o alto, a deusa Ioa derrama torrentes de luz prateada sobre o quadro. De pronto, procedentes do bosque próximo, um grupo de belíssimas dançarinas se interpõe entre os eleitos e a deusa Pirena. Trazem o corpo despido e somente levam objetos ornamentais, pulseiras e anéis, em mãos e pés, colares e cintas, e presilhas que deixam cair livremente os longos cabelos. Vêm dançando ao ritmo de instrumentos e não se detêm em nenhum momento, mas de imediato se entregam a uma dança frenética. Previamente praticaram a libação ritual de um néctar afrodisíaco, e por isso seus olhos estão brilhantes de desejo, seus gestos insinuantes e lascivos. A cintura e o ventre se movem sem cessar e podem ser vistos a cada instante em 1000 posições diferentes. Os seios firmes se agitam como pombas no voo e as bocas úmidas se abrem anelantes. Toda a dança é um convite irresistível aos prazeres do amor carnal. Então, o erotismo encarnado pelas bailarinas tinha por objetivo excitar sexualmente os eleitos, acender neles o fogo quente da paixão animal. Era uma reminiscência do antigo culto do fogo e seu ápice, que em outros tempos teria desenfreado uma orgia. Mas a reforma do fogo frio tinha mudado as coisas, e agora se proibia o ato ritual, e se exigia em troca que os eleitos experimentassem o fogo quente no coração. Se algum eleito carecia de forças para recusar o convite das dançarinas, poderia juntar-se a elas e desfrutar de um prazer jamais imaginado. Mas isso não o salvaria da morte, pois logo seria assassinado em castigo por sua debilidade. A atitude exigida dos eleitos requeria que permanecessem imutáveis até a conclusão da dança, mantendo a vista fixa no rosto da deusa. Voltemos à cena. O volume da música aumentava e agora era um coro de flautas e tambores que acompanhava os movimentos cadenciais. As bailarinas dançam, a dança se torna febril e a expressão erótica chega ao seu apogeu. Por trás delas, o sorriso da deusa parece mais irônico que nunca. Os eleitos se concentram em Pirena, mas não podem evitar perceber como entre as brumas de um sonho, as flutuantes belezas femininas que os embriagam de paixão, que os arrastam inevitavelmente a um cálido e sufocante abismo. É então que se faz necessária a intervenção da deusa, quando os eleitos, com a vontade enervada, solicitam em seus corações o cumprimento de sua promessa. E é então quando, a um sinal dos hierofantes, a música cessa bruscamente. As bailarinas se retiram com rapidez e os olhos da deusa se abrem para olhar os eleitos. Um tremor horrorizado comove os eleitos. As pálpebras desapareceram e a deusa os contempla desde as órbitas vazias, como forma de folha de macieira de seus olhos. Começou a prova do fogo frio. Um hierofante com voz estrondosa recita a fórmula ritual. Ó Pirena, deusa da morte sorridente, tu que tens tua morada mais além das estrelas, aproxima-te da terra dos eleitos que por ti clamam.
Ó Pirena, tu que antes amavas com o calor do fogo teus eleitos, e depois os matavas, recorda a promessa. Mata-os primeiro com o frio do fogo, para logo amá-los em tua morada. Ó Pirena, faz com que morra em nós a vida cálida. Faz-nos conhecer Calibur, a morte fria de teu olhar. E faz-nos viver na morte tua vida gelada. Ó Pirena, tu que uma vez nos concedestes a semente do cereal para semear no sulco da infâmia, mata essa vida criada e deposita no coração do eleito a gélida semente da pedra que fala. Ó Pirena, deusa branca, mostra-nos a verdade desnuda por Calibur em teu olhar. E já não seremos homens, mas deuses, de coração de pedra congelada. Calibur, teus eleitos te clamam. Calibur, teus eleitos te amam. Calibur, morte que liberta. Calibur, semente de pedra congelada. Calibur, verdade desnuda, recordada. Tudo sucede velozmente, como se o tempo tivesse parado. O fogo quente da paixão animal se troca novamente em terror. Mas agora é um terror sem limites que sobrevém. Um terror que é a própria morte. A morte Calibur de Pirena. A morte necessária que precede a verdade desnuda. Os eleitos estão paralisados de terror e com o coração gelado de espanto. Contemplam absortos o rosto de Pirena, enquanto, todavia, ressoa no ar o último Calibur do hierofante. Os olhos da deusa parecem agora às portas de um outro mundo, um mundo de negrura infinita, um mundo de frio essencial, que é a morte da vida cálida. Não se podem atravessar essas portas sem morrer de terror, mas se algo as atravessa, esse algo vive na morte. E se algo sobrevive à morte Calibur, é porque esse algo é consubstancial à essência do frio da negrura infinita. A morte Calibur fascina e atrai a um nada que será a matriz do próprio ser. Os eleitos se precipitam, sem duvidar, na negrura infinita dos olhos da deusa. Mas antes de atravessar as portas da morte, conseguem perceber, num instante de terror supremo, que o bosque sagrado se transfigurou e se enche de vida manifesta, de uma vida que jazia oculta atrás da ilusão da existência vivida, de uma vida que afora brotava obscenamente, desde todas as coisas, como um demoníaco orgasmo da natureza. E viram também como a macieira, animada por uma louca inteligência, se estremecia de risos diabólicos. E como a cabeça da deusa resplandecia com uma luz branca ofuscante que acentuava mais ainda a negrura infinita de seus olhos. E ao entrar na negrura infinita, ao esfriar o coração e morrer a vida cálida, vem por último o cabelo de Pirena fervilhando de serpentes. E ouvem as serpentes sibilarem as letras do alfabeto sagrado e pronunciar com elas ininterruptamente o nome de todas as coisas criadas. Ali estava descoberto, ainda que inútil para eles, o mais alto conhecimento permitido ao animal homem, o conteúdo do símbolo da serpente. Mas esse conhecimento já não interessa aos eleitos. Algo deles atravessou as barreiras da morte Calibur, algo que não teme a morte, e se encontrou com a verdade desnuda que é si mesmo. Porque a negrura infinita que oferece a morte Calibur da deusa Pirena, em que toda luz criada se apaga sem remédio, é capaz de refletir esse algo, que é o espírito não criado. E o reflexo do espírito na negrura infinita da morte Calibur é a verdade desnuda de si mesmo. Frente à negrura infinita, a vida criada morre de terror.
e o espírito se encontra a si mesmo. É por isso que o eleito se recobra a vida depois do reencontro, será portador de um sinal de morte, que deixará seu coração gelado para sempre. A alma não poderá evitar ser subjugada pela semente de pedra de si mesmo, que cresce e se desenvolve às suas custas e transmuta o eleito em iniciado hiperbóreo, em homem de pedra, em guerreiro sábio. Como homem de pedra, o eleito ressuscitado terá um coração de gelo e exibirá um valor absoluto. Poderá amar sem reservas a mulher de carne, mas esta já não conseguirá acender em seu coração o fogo quente da paixão animal. Então, buscará na mulher de carne aquela que, além de alma, possua espírito não criado, como a deusa Pirena, e seja capaz de revelar em sua negrura infinita a verdade desnuda de si mesmo. A ela, a mulher Cálibur, a amará com o fogo frio da raça hiperbórea, e a mulher Cálibur lhe responderá com a morte, gelado da morte Cálibur de Pirena.